Colegas, no dia 11 do corrente mês de janeiro, esteve presente na organização e na transmissão do programa Prós e Contras a nossa colega e bastonária eleita da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco. Ao seu lado, também como do contra, esteve o senhor ex-ministro da Saúde, Dr. Leal da Costa. Do outro lado, nos prós e a favor do governo, esteve em representação do Ministro da Saúde, o senhor chamado Leal Lopes, militante do Partido Comunista, e presumimos que será uma das cedências obrigatórias para haver os acordos que o senhor Dr. António Costa negociou com o Partido Comunista Português. Foi representar o Ministro. Ao seu lado, também a favor, ou seja, no lado dos prós, esteve o famigerado Dr. Artur Paiva, do Hospital São João, que está a presidir uma comissão de racionalização do uso dos antibióticos. Desencadeados os conteúdos do que cada um tinha a dizer, visto que o programa era sobre aquilo que o Serviço de Saúde tem e não tem, a satisfação maior ou menor dos utentes do Serviço Nacional de Saúde, pois, enquanto estava a decorrer a transmissão das opiniões destes interventores, estava a ser também, por outro lado, aberta a possibilidade de fazer uma estatística das pessoas que votavam a favor e contra aquilo que há no Serviço Nacional de Saúde. Houve muitas coisas interessantes nesse decorrer do programa, mas interessa-nos fundamentalmente aquilo que o papel e o desempenho da nossa futura bastonária, visto que foi, de facto, uma diferença para melhor naquilo a que estávamos habituados. Finalmente começou por usar, sem pressupostos, a figura do enfermeiro enquanto tal. Estávamos habituados a falarem dos enfermeiros sempre num conjunto de uma equipa, e ela falou dos enfermeiros enquanto elementos isolados e com os seus problemas específicos e normais. Falou da falta dos enfermeiros, falou da falta de muitas coisas que eles têm, nomeadamente euros no seu vencimento, e disse que, de facto, era a altura do governo começar a pensar a sério sobre a problemática dos enfermeiros, visto que os seus salários e os seus horários transformam os cuidados de saúde em menor qualidade, ou seja, está provado mundialmente que não investir nos enfermeiros é ter garantido ou garantida a má qualidade dos cuidados, porque, efetivamente, os enfermeiros, em lugar de se preocuparem com o desempenho da sua função, estão muito mais preocupados com eles próprios, à míngua do que têm para sustentar a sua família e a eles próprios. Portanto, essa afirmação caiu bem, mas já do outro lado, o ex-ministro da Saúde, Dr. Leal da Costa, não agradou, sobretudo porque, falando de carreiras profissionais que o seu Ministério promoveu, esqueceu-se dos enfermeiros e falou dos nutricionistas, dos farmacêuticos, que são meia dúzia de funcionários nos hospitais, e ainda por cima não disse tudo. Não disse que mantém os enfermeiros em 1.200 euros e estes profissionais, como os paramédicos em geral, ou técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, como agora se diz, estes todos têm um início de carreira por 1.600 euros, enquanto mantêm os enfermeiros nos 1.200. Ora, caiu mal. Foi uma citação desnecessária,
porque os enfermeiros permanecem as 24 horas e todos os problemas que acontecem com os doentes são eles que os sofrem e são eles que têm que os resolver, muitas vezes sozinhos, e não tem comparação possível com nenhum dos outros profissionais, sejam médicos, sejam paramédicos, sejam o que forem. Portanto, o senhor ministro ex não percebeu ou não quer perceber qual é o papel dos enfermeiros na saúde. E, como médico, que não exerce, ao que sabemos, mas se exercesse, talvez conhecesse melhor a importância do papel dos enfermeiros. E isto foi notório e foi, de facto, afirmado pela senhora enfermeira Ana Rita Cavaco, que vai ser a nossa futura bastonária. Quanto ao comunista Leal Lopes, não sabemos qual é a sua formação académica neste momento. Sabemos que foi representar o Ministro da Saúde, o que para nós foi muito estranho, porque entregar a um infiltrado do Partido Comunista no Ministério da Saúde, provavelmente como o preço ou a fatura a pagar pelos desacordos ou fictícios acordos que o PC fez com o Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Teve uma intervenção que até para os enfermeiros foi relativamente favorável, mas quanto à saúde foi um desastre e demonstrou que não percebia nada do que sabia. Se o representado, o Ministro da Saúde, for como ele, estamos bem servidos. Acontece, porém, que o senhor, no que diz respeito aos enfermeiros, quando o outro Leal, o da Costa, dizia que os enfermeiros foram contratados 6.000, o Leal Lopes, aquilo havia muita lealdade naquele prós e contras, e portanto o outro Leal desmentiu com a verdade, dizendo-lhe que os 6.000 enfermeiros de que ele falava eram muitos deles, se não a totalidade, enfermeiros que tinham sido contratados em contratos precários e a prazo e que não passava aquilo tudo do reconhecimento e de passagem a definitivo do seu estatuto. Portanto, era a transformação de um estatuto precário e transitório em um estatuto definitivo. Isso não significa contratar enfermeiros, porque ao número total não acrescenta mais um. Mantém os que estavam. Portanto, têm ambos razão. O outro senhor só dizia, o Leal da Costa dizia que contratou 6.000 no governo dele, e o outro Leal Lopes desmentiu com a verdade. Finalmente, o Dr. Artur Paiva, que não sabia muito bem, estava ali à procura de saber o que é, dava a impressão que estava à pesca de qualquer coisa que tivesse algum interesse prático, nomeadamente no que acontece com um doente que tinha o destino traçado. Estamos a falar do David, e que morreu no aneurisma no Hospital São José, que podia ter morrido em qualquer outro lado, porque o seu destino era a morte, apesar de haver lá na assistência pessoas encarregadas de darem a ideia de que não morre quem tem de morrer, que desde que tenham umas equipas muito multidisciplinares e muito apetrechadas, isso evita que as pessoas morram, só se esquecem. E o senhor que dizia que era neurocirurgião ou neurologista no Hospital São José, falou muito bem, só que esqueceu-se de dizer que as pessoas com aquele tipo de acidente raramente se safam. Morrem e morrem, esteja quem estiver à volta deles, porque o mal é mesmo de morte. Tem sido muito explorado, muito aproveitado. Aí o senhor Leal da Costa foi muito prudente, aconselhou muita calma, que estas coisas tinham que ser abordadas com muito cuidado, pois é evidente. Mas não há dúvida nenhuma que a exploração política e outras características que tem sido muito explorada, quantas nós lamentávamos. Um colega nosso teve cuidado de esclarecer que tem muitos anos de experiência nos serviços de urgência, pelo qual passaram muitos doentes com aneurisma, muitos acidentados, teve o cuidado de esclarecer o senhor dito cirurgião
neurologista ou neurologista, não sei se cirurgião, não conheço os pormenores, mas para mais pormenores, faça o favor de ver o vídeo, que é um link que põe em ação aquilo que foi dito, porque nós temos essa gravação da RTP e, portanto, quem quiser ter os pormenores desta peça, foi interessante e pelo menos falou-se da problemática da saúde com alguma abertura, mas também aí eu recomendo que olhem com atenção para aquelas coisas, porque muitas delas são fictícias, não correspondem à realidade. Estou a falar sobretudo para aqueles que trabalham nos serviços de urgência e que sabem o que são doentes, o que são acidentes e todas essas coisas por experiência própria.